Bem-vindos a mais um episódio do Dipironicast, o seu podcast preferido da área da saúde. E hoje estou super empolgada por estar à frente do primeiro episódio aqui como host no Dipironicast. Neste episódio, vamos abordar um tema que, à primeira vista, pode parecer um pouco difícil, mas eu prometo que todos vocês, Dipironers, vão entender mais sobre isso. Hoje temos conosco um casal extraordinário que vive e respira o direito para médicos. Doutora Larice Guzmão e doutor Luciano Sotero, eles são não apenas especialistas nas áreas tributária, previdenciária e sucessória, mas também para médicos. É isso aí. Bem-vindos, queridos! E aí? Bem-vindos, tudo bom? Tudo bom, Camila? Podem se apresentar. Estamos aqui a convite do Dipironacast e estamos muito empolgados aqui para trazer assuntos que os médicos nem sabem que existem, nem sabem que precisam, mas a gente que está no dia a dia com vocês, a gente que está atendendo vocês, vocês nos atendem, mas a gente também atende vocês. E a gente que está no dia a dia com vocês, a gente sabe necessidades, a gente conhece necessidades que vocês têm, que vocês não se preocupam agora nesse momento, mas que isso tem um reflexo muito grande na vida de vocês, tanto previdenciária, quando a gente pensa em aposentadoria, como outros assuntos que mexem com o patrimônio de vocês, com dinheiro, que vocês perdem muito dinheiro, né? A gente costuma brincar lá no escritório de que o médico ele não sabe fazer outra coisa que não seja trabalhar. Então, o médico só trabalha. E aí, por isso, a gente está muito feliz de estar aqui para compartilhar aí assuntos que não são abordados no dia a dia médico. Perfeito. E uma coisa interessante, minha gente, é que nós estamos falando de um casal. Além de sócios, eles são um casal, né? Então, eles garantem o melhor aí, como Larissa falou, da aposentadoria possível, né? Seja no INSS ou no serviço público, buscando a eficiência tributária através da recuperação de tributos e protegendo o patrimônio dos médicos com a estruturação de holdings. A gente vai saber explicar aqui, tá? Tudo isso de uma forma mais facilitada, que eu sei que é um assunto chatinho, porque a gente realmente não entende, mas eles estão aqui justamente para isso. Então, vamos lá. Você sabia que pode estar deixando dinheiro na mesa e sem sequer saber, perceber? Isso mesmo, imagine trabalhar duro dia após dia e sem saber contribuir mais do que deveria ao INSS, superando o limite do teto previdenciário, que é, para 2024, fixado em... R$ 7.786,02. E se eu pagar R$ 7.786,03, eu estou contribuindo a mais, doutor Luciano? Então, esse valor que você acabou de falar, ele é o valor que é a base de referência, tá? Então, a contribuição do INSS, ela vai variar entre de 11% a 14% em cima desse valor e até 20%, quando o médico ele recolhe como cooperado de alguma cooperativa ou quando ele recolhe como autônomo. Então, se o médico recolhe o seu INSS em cima desse valor, ele está recolhendo no teto, e aí, se ele for cooperado ou autônomo, a alíquota é de 20%. Mas se ele for carteira assinada ou prestador, então, vai variar entre 11 a 14%. Vai depender muito da alíquota. Lembrando o seguinte, que esse valor do teto, ele tem que ser entendido de uma forma seguinte. Vamos tirar como exemplo um médico que é cooperado da Unimed Maceió. Então, no mês de fevereiro de 2024, a produção desse médico foi R$10 mil. Como ele é cooperado, a alíquota dele vai ser de 20%. Certo. Mas vai ser 20% em cima de quê? Da produção dos 10 mil ou do teto do INSS, 7.786,02? Vai ser em cima do teto do INSS. Então, vai dar mais ou menos 1.500 e alguma coisa. Então, muitas vezes, o médico pensa que por ele ter... Isso eu estou falando de um médico que tem apenas um vínculo, tá? Uhum. Então, se ele só recolhe em uma única fonte, e essa fonte for 10, 15, 20, 30, 40 mil reais, mesmo o teto sendo 7.786, ele contribui uma única vez.
E esse limite é o teto, e não a produção dele. Uma coisa interessante que você falou aí foi justamente isso. Geralmente o médico ele não tem só um vínculo, né, empregatício. Ele tem 2, 3, às vezes 4, dependendo. Sim. E aí é isso que geralmente eles não entendem. Acabam, né, ali contribuindo pelos 4, né, pelos 4 vínculos, excedendo o valor do teto, né? Então era isso que eu queria que vocês explicassem, porque o médico ele está perdendo dinheiro, né? E muitas vezes eles não sabem disso, né? Então, Então, o exemplo que eu dei foi o exemplo pontual daquele médico que só tem um vínculo e a produção dele é maior que o teto. Então, se ele só tem um vínculo, a produção é maior do que o teto, ele não precisa se preocupar que o recolhimento está no valor do teto. Porém, se esse mesmo médico ele trabalha no consultório ou no hospital ou em qualquer outro local, a contribuição que ele fizer de INSS, ele extrapolou o valor que deveria. Então, todo esse valor excedente, ele pode recuperar dos últimos 5 anos. certo. Ou seja, se nós estamos agora em março de 2024, e o médico, desde 2020, que ele contribui em 2, 3, 4, 5 locais. A gente só vai poder ir atrás de março de 2019 até hoje, março de 2024. Fechando aí o prazo, esse interregno de 5 anos, que são os 60 meses. Ok? Certo. Então, como a gente, via de regra, todos os médicos têm mais de um vínculo, então, geralmente, eles sempre têm valores a serem restituídos. Certo. Detalhe, como que um médico pode se preparar? Acho que ia ser a sua próxima pergunta, já Isso. atropelei. Não, é exatamente. Como eu sei que eu paguei, né, a mais e tenho direito a essa restituição que você está falando aí? Então, esses como eu sei é muito relativo. Por quê? Porque vamos pegar esse mesmo exemplo que eu estou falando agora, do médico que recolhe na Unimed Maceió, no teto, mas ele também tem 3, 4, 5 vínculos. Se ele manda um documento para que os outros vínculos não recolham, ele só recolhe na Unimed. Então, esses outros não estão recolhendo. Então, ele não está excedendo. Certo. Mas isso é algo que a gente instrui a todos os nossos clientes do escritório, só que muitas vezes eles mandam a carta, mandam a declaração, e simplesmente o vínculo esquece, ou passa batido, ou passa despercebido, e eles continuam Eles recolhendo. mesmos, assim, esquecem de mandar, porque a gente sabe que a vida deles Corrida. é bem corrida. Então, às vezes, esqueceu de mandar no tempo correto, acabou, perdeu. E esse documento, né, só fechando a tua pergunta, como é que se pode saber se está recolhendo ou não? Então, essa análise é uma análise um pouco técnica, Certo. né, que somente um profissional habilitado, especializado, pode fazer essa análise. Só que o que acontece? O CNIS, que é o documento que a gente pega esses valores, no CNIS tem lá dizendo, que a gente pega no meu INSS. Esse extrato previdenciário, que é o CNIS, tem todo o valor e todo o tempo que ele pagou, tá tudo lá. Só que, se o médico mandou a correspondência para os outros locais para não recolherem, esses locais não estão recolhendo. Mas no CNIS aparece lá, não como recolheu, mas aparece a produção. Por que eu estou falando isso? Porque esse caso que a gente está falando de restituição de INSS, valores pagos além do teto, já foi uma febre, não só aqui em Alagoas, mas foi em todo o Brasil. E qual era o mal de alguns profissionais? Eles entravam com um pedido de restituição sem ter o cuidado ou a cautela que realmente esses valores foram recolhidos a maior. Porque no extrato previdenciário não comprova. Lá no nosso escritório, a gente tem todo o cuidado e todo o controle de pegar toda a documentação, saber quem realmente está recolhendo, quem não está recolhendo, e aí, após essa análise bem minuciosa, a gente entra com pedido somente daquele efetivamente pago maior. Então, eu falo isso porque teve muitos casos de muitos médicos que receberam essa restituição, de colegas, de profissionais que não tiveram o cuidado de pegar essa documentação antes. E aí, lá na frente, tiveram problemas, como cair na malha fina,
porque a Fazenda identificou que esses valores que foram restituídos efetivamente não foram pagos. Como é que você pega a restituição de algo que não foi pago? Então, assim, é um processo complexo que você tem que procurar um especialista habilitado. Por quê? Porque senão você pode ter problemas e problemas pesados com o fisco, pela questão de ter recebido indevidamente um valor que não pagou. Perfeito. E você falou uma coisa interessante aí, um especialista na área. Para a gente poder fazer esse episódio aqui, né, eu cheguei a pesquisar algumas coisas direcionadas, né, para médicos e, assim, não achei nada praticamente. Em YouTube, Google, é muito complicado. Então, se a gente já não entende, né, do assunto, imagine quem ainda, né, pretende pesquisar, buscar. Inclusive, eu senti a dificuldade no próprio meio de advocacia, né, os próprios advogados, né, que trabalham na área, eles têm dificuldade, né, para agir, entender um pouco mais do assunto dentro, né, quando a gente direciona isso para médico. Sim. E aí hoje vocês trabalham só nessa área, né, para médicos. Vocês advogam para médicos, não é isso? Então, eu trabalhei por 12 anos em um dos maiores planos de saúde aqui de Alagoas. Então, isso me deu uma identidade desde a minha vida acadêmica até hoje. Isso me deu uma intimidade muito grande dentro do meio médico. Uhum. Então, quando eu saí dessa assessoria que eu tinha junto a esse plano, então meio que foi uma coisa consequente daquilo que eu sempre trabalhei. Entendi. Então, eu sempre trabalhei no meio da seara médica, sempre trabalhei no meio da seara médica, sempre tive esse acesso. Então, eu sempre conheci as dores dos médicos. Então, qual é o tipo de praxe? Eu vou falar aqui, mas eu vou acertar aqui mais de 50%. A maioria dos médicos, eles são completamente desassistidos, tanto juridicamente como financeiramente. Você tem ideia, muitos desses médicos são vinculados a planos, têm inúmeras glosas, têm inúmeras situações, Sabem. e eles nem sequer imaginam se a glosa foi devida, não foi. Então, eles só querem trabalhar. Então, o que foi que a gente fez? A gente começou a estruturar um escritório que cuidasse dessa categoria, com todas essas expectativas que ele tem e todas as deficiências que a categoria tem, junto com o quê? Com uma advocacia acessível, humanizada e sem juridiquês. Perfeito. Então, a gente tem todo esse trabalho no escritório. Os nossos clientes, quando eles fecham o escritório, lá dentro do escritório tem vamos dizer assim, um rodízio, que ele já sabe qual é o advogado que vai acompanhar ele naquele processo. Uhum. Então, esses médicos, eles têm acesso com a gente 24 horas, têm acesso ao nosso WhatsApp, têm acesso a toda a situação. A gente, uma vez por mês, a gente manda a situação do processo. Então, tudo isso foi extremamente pensado, tá? Para essa categoria, que tem todas essas deficiências, trabalham demais, e foi pensado justamente para se adequar a esse tipo de especialidade, esse tipo de cliente. Perfeito. Tá? Então, a gente começou primeiramente com a restituição de INSS, que é essa questão tributária para aqueles médicos que pagam acima do teto. E aí, isso independe também, Camila, da idade do médico. Sim. Porque às vezes o médico pensa assim, mas eu não sou jovem, tô começando a vida agora. Mas se você trabalha em mais de um vínculo, que é o que acontece normalmente no Geralmente, começo da carreira, isso. desde o início, né? Você já pode ter esse direito. Isso. Né? Não é só um direito de... quando a gente fala em previdência, as pessoas pensam logo em pessoas mais velhas. Mas não é só um direito do mais velho. É um direito desde que você trabalhe em mais de um local. E isso acontece na vida do médico durante toda a sua trajetória, né? Desde o início, principalmente, né? Perfeito. Então, como a Larissa estava falando, no início a gente só trabalhava com esse tipo de produto, que era a restituição de INSS. Só que a gente começou a identificar que esse serviço, ele pega tanto aquele que é recém-formado, como aquele médico que já está no final de carreira. Uhum. Porém, a gente começou a ver que
esses médicos, no final da carreira, estavam se debatendo junto à INSS, estavam recebendo aposentadorias do INSS extremamente com valores irrisórios, estavam batendo cabeça no serviço público para se aposentar. Foi aí quando a gente começou a desenvolver um outro produto, um outro serviço no escritório, que é a aposentadoria hoje, tanto no INSS como no serviço público. Tá? E isso, depois da reforma que teve em 2019, ficou ainda mais complexo para nós advogados. Por quê? Porque hoje, cada município, cada estado pode fazer, e cada ente federal pode fazer A sua própria regra. a sua própria regra de aposentadoria. Você já imaginou isso? E aí isso gera uma complexidade muito grande para o profissional que trabalha com isso, por isso que você não encontra específico para a área médica. Porque o médico, ele tem ele tem um padrão, todo médico, ele está dentro de um padrão, de um perfil que a gente conhece, que é diferente de todo profissional. Ele é completamente diferente de todo profissional. Raramente você vai ver um médico com carteira assinada, por exemplo. O médico, ele é prestador de serviço desde que ele se forma. E ele trabalha em vários locais. Aí tem local que ele trabalha com plantão, aí ele faz um concurso público, mas está trabalhando ainda no hospital. Então, assim, é uma vida muito dinâmica, é uma vida muito corrida. E o que é que acontece com... ele deixa para pensar isso lá na frente, né? Como é que ele vai desacelerar, o que é que ele vai, quando é que ele vai pensar na aposentadoria, quando é que ele tem dinheiro para receber de alguma coisa, ele sempre vai deixando para depois. E aí vem a atuação do advogado que trabalha com médico e que entende toda essa dinâmica e a vida do médico como a gente acaba se adaptando e trazendo algo que nem todo profissional da área jurídica consegue, que é atender um médico com comodidade. Por quê? O médico, ele não tem tempo. E isso é uma coisa, assim, é inegável. Não tem como a gente exigir que um médico vá buscar um documento. Eu não posso pedir, se eu disser assim, Camila, eu preciso da tua ficha financeira, daquele vínculo que você trabalhou lá em 2015... para poder certificar que você realmente tem direito a essa restituição. Sabe quando é que você vai me trazer isso? Nunca. E o advogado não entende isso, não entende? O advogado, muitos advogados, muitos escritórios por aí, eles têm a prática de que eu sou advogado, eu entendo do direito, e você que tem que me dar as armas, porque eu só vou pensar na estratégia. E não é assim que funciona com o médico. Se eu for depender que o médico me traga documentos, se eu for depender que o médico me forneça informação... E vocês vão até o médico, não é isso? A gente vocês vai vão no até... hospital, vocês vão na clínica, no aonde ele consultório, tiver. né? Você tem ideia? Semana retrasada, eu fui atender um médico, um ortopedista. Eu fui atender numa quinta-feira, às 15 horas, no HGE, na ala vermelha de ortopedia. Estava eu de terno, o médico tinha acabado de vir no procedimento, eu fiquei em pé, porque não tinha local para ficar. Ele ficou sentado, conversando comigo. No meio da conversa, chegou uma outra urgência, ele teve que sair, não deu para a gente terminar, e aí ele marcou no escritório e a gente conversou lá. Perfeito. Eu vi até esse caso, acho que no seu Instagram você falou que ficou de 10 da manhã até as 2 horas da tarde. Vimos até o motoqueiro chegando, né, acidentado. Tudo que você imaginava. Você chega até a entender um pouco, né, do processo. a gente, Então, assim, né? você a imagina gente até dá quando plantão. Então, assim, quando esse médico, ele procura um advogado, ele tá no limite dele. Então, o que a gente costuma dizer lá no escritório? Ó, doutor, é o seguinte, você vai ter 2 trabalhos com a gente. Primeiro é assinar o contrato, para a gente começar a trabalhar. E o segundo é abrir um champanhe para a gente comemorar a sua aposentadoria. Perfeito, e sua tá rescisão. entregue. Tá entregue, Perfeito. entendeu? Eu não perturbo o médico para nada. Agora eu mantenho ele mensalmente atualizado de tudo. Perfeito. Então esse é o nosso diferencial no escritório. Perfeito. E me diga uma coisa, Larice, quais são os documentos necessários para solicitar a restituição de INSS? Vamos lá. Para solicitar essa restituição que a gente estava falando, o médico ele vai precisar
e aí não é ele, somos nós que providenciamos as fichas financeiras daqueles locais onde ele trabalhou ao mesmo tempo. Então, de cada lugar daquele, a gente tem o cuidado de pegar uma ficha financeira para comprovar que efetivamente houve o recolhimento. Se houver o recolhimento, a gente, junto com o extrato previdenciário, que é um documento bem simples que a gente pega no aplicativo do meu INSS, eu junto lá no processo e a gente dá andamento. Perfeito. E qual é o prazo que o médico tem para fazer essa solicitação de restituição, no caso, né? Vamos lá. Como o Luciano falou que prescreve em 5 anos, né? A gente pode recuperar os últimos 60 meses. Então, a partir da data que eu dou entrada no pedido, eu consigo recuperar os 60 meses. Certo. Esse processo, ele tem uma duração média, hoje, de em torno de 2 anos. Então, assim, quanto antes você pedir, melhor. Por quê? A gente está em março, né, de 2024. Eu posso recuperar de março de 2019 para cá. Certo. Se eu deixar para abril de 2024 para fazer esse pedido, eu estou perdendo o mês de março de 2019. Porque ele prescreveu. Quanto mais tempo, mais perda Quanto mais você tem, tempo, né? mais perda você tem. Porque a gente só consegue recuperar os últimos 5 anos. Quanto tempo demora para receber a restituição do INSS após a solicitação? São esses 2 anos. Em média, 2 anos dura o processo. Pode ser um ano. Mas pode ser um ano. Tem gente que com 6 meses... É uma questão de sorte, digamos assim, né? Às vezes você com 6 meses do pedido você já está recebendo. Às vezes você recebe uma fração. Mas assim, a média é que em 24 meses você receba todo o valor. Perfeito. Fechando aqui, minha gente, o bloco, né, de restituição do INSS, que eu acho que ficou super claro, né, aqui para a gente entender um pouquinho como funciona isso e como Larissa mesmo falou, o interessante é que a gente comece, né, a entender desse assunto, independente se a gente já tem uma carreira aí sólida, né, independente se a gente está iniciando na carreira, é importante que a gente entenda desse assunto. Vamos falar um pouquinho sobre a aposentadoria. Então, os médicos, né, eles se aposentam a partir de 55 anos, mas tem algumas peculiaridades aí que a gente precisa entender, não é isso? Todo médico tem direito à aposentadoria especial e como funciona essa aposentadoria. Mas antes, vamos falar o conceito, né, de aposentadoria especial. O que significa aposentadoria especial? Vamos lá. A aposentadoria especial é a mais conhecida no meio médico, né? Acho que todo médico, desde que se forma, ele já pensa assim, não, eu vou me aposentar com a aposentadoria especial. Quando eu tiver 25 anos de trabalho, esse número é um número que vocês têm na cabeça, então 25 anos de trabalho eu já posso me aposentar. E isso é uma meia-verdade, né? Não é uma verdade 100%. Por quê? Porque a aposentadoria especial nada mais é do que uma forma de compensar esse profissional que está exposto a agentes nocivos, né, nos ambientes insalubres, para que ele não precise esperar o tempo que habitualmente um outro profissional poderia esperar. Por quê? Porque ele está ali em contato com esses agentes e está prejudicando a própria saúde. Então, é uma aposentadoria que veio para compensar, né, a saúde física. Mas nesse caso eu preciso comprovar, né? Não é todo médico que tem direito à aposentadoria especial. Não, né? Isso é eu preciso todo médico. comprovar, não é isso que eu tenho. Explica um pouquinho, Luciano, como é que funciona Contato, né? essa parte do contato com os agentes nocivos, né? Isso. Então, o que acontece? Essa comprovação com os agentes nocivos, existe um documento que comprova o grau de exposição, se a pessoa efetivamente foi exposta ou não, até em que ponto. E esse documento, ele é chamado PPP. Tá. É chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, preciso desse PPP para poder comprovar, né, que eu Você tenho realmente direito tá estou exposto e tenho direito à aposentadoria. Exatamente. Só que esse PPP, ele é originário de um documento anterior chamado LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições e Ambiente de Trabalho. Eu vou dar um exemplo. Estamos nessa sala aqui agora de podcast. Tá. Então, vamos pensar que aqui é um local insalubre, tá? E aí você é médica, eu sou técnico de enfermagem e Larissa é enfermeira. Então, dentro dessa sala, existe um documento chamado LTCAT, que é o laudo técnico
que o engenheiro do trabalho ou alguém especializado na área, ele lauda aquela sala e diz quais são as situações, os agentes que são trabalhados dentro daquela sala. Então, o laudo é para a sala, o ambiente. O PPP é uma extração desse LTCAT e nada mais é do que a individualização. Não é isso, Larissa? Isso. A individualização de cada profissional de acordo com a sua exposição e de acordo com a sua Atuação, né? Especialidade, né? especialidade. Certo. Então, partindo desse exemplo aqui, existiriam 3 PPPs aqui. Da doutora Camila, Certo. do técnico de enfermagem Luciano e da enfermeira Larissa Guzmão. Então, nós 3 teríamos com esse PPP um aumento no tempo de contribuição pela insalubridade. Certo. Então, esse aumento para vocês aumenta em 20% o tempo. E para nós homens, Ah, tá. e para nós homens, esse mesmo PPP aumenta para mim do tempo 40% do tempo de contribuição. Mas por que para vocês 20 e para a gente 40? Que discriminação é essa que eu não Olha que entendi? continha rápida. Ah, A gente está falando da aposentadoria especial. sim. Essa aposentadoria especial, particularmente, eu nunca entrei no escritório. Nunca entrei com nenhuma. Certo. A Por gente quê? nem orienta que faça. Por quê? Eu nem falo nesse nome. É uma coisa que todo mundo comenta. Os médicos chegam lá sedentos e dizem, eu digo, doutor, esquece isso. Por que esquece? Primeiro, é uma aposentadoria que o médico tem perdas salariais. Segundo, se essa aposentadoria especial for no INSS, ele não pode mais trabalhar dentro daquilo que ele trabalha, daquela insalubridade, uma coisa que é quase impossível. E aí, assim, Camila, você que é da área médica, né? Qual é o médico que hoje se aposenta e para de trabalhar? Não tem. Não existe. E terceiro, e o mais interessante, para se aposentar, eu vou fazer aqui uma coisa bem grosseira, tá? Porque cada caso é um caso, como eu já falei. A gente começou a falar aqui que a aposentadoria especial são 25 anos, homem e mulher. Certo. Só que a mulher, tecnicamente falando, precisa de 30 anos de tempo de contribuição. E o homem, tecnicamente falando, precisa de 35 anos de tempo de contribuição para se aposentar, fora outros requisitos. Se eu pegar os 25 anos da especial e o PPP de vocês, não aumenta 20% de 25? Sim. 20% de 25 são 5. Sim. Mas os 25 dá quanto? 30. Eu saio do especial, você se aposenta comum. Tá, entendi. Sem perda nenhuma. Podendo trabalhar onde quiser. Então não influencia. Vamos para o né? homem. O homem não precisa de 25 anos no especial? Sim. Se eu pego o PPP dele e aumento 40%, 40% de 25 são 10. Se eu somo com 25, dá quanto? 35. Né, já Eu saio da especial. Ah, Então, com essa estratégia, nós hoje conseguimos aposentar um caminhão de médicos, sem precisar. antecipar a aposentadoria Sem precisar de deles aposentadoria por especial. conta dessa estratégia que o nosso escritório usa. Entendi. Só pegando o gancho, aqui em Alagoas, o que é que acontece? Teve uma organização que pegou mais de 500 médicos, falando assim por alto, e falou para esse pessoal que eles poderiam dar entrada na aposentadoria especial no estado de Alagoas. Certo. Quase Quem já tinha 25 anos quem já tinha podia 25 dar anos, entrada. imagina. Quem entrou no serviço público e naquele momento tinha 25 anos de tempo de contribuição, independente da idade, imagina, um profissional da saúde que entrou com 20 anos, uma mulher, que entrou com 20 anos, estava com 45 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. Essa pessoa pediu aposentadoria especial. E qual o problema? Foi orientado para todos esses médicos pedirem aposentadoria especial. É de direito? É, claro que é. Mas deveria ter sido informado para eles também os prós e os contras. Então, eles só viram benefícios. O que acontece? Todo mundo do estado de Alagoas, naquela época, deu entrada na aposentadoria especial. E se afastaram das suas funções. Então, hoje, Camila,
vai no escritório médico que deu entrada na sua aposentadoria, está em aposentando, porque, para todos os efeitos, ainda estão como na ativa. Se você for lá no site do AL Previdência, Aposentados. né, tá lá como servidor ativo. Não estão como E aposentados. esse médico já está desde 2013, 2014 Tentando se afastado. Ai, Então, muitos perguntavam assim, Luciano, mas qual por que eu não devo ficar tranquilo em relação à aposentadoria especial? Porque eu estou há mais de 10 anos sem trabalhar, tudo bem que não saiu a publicação da minha aposentadoria, mas eu não dou um dia de serviço mais. E eu estou trabalhando como se eu tivesse efetivo. Então, qual é o problema que existe? Então, eu tive que esclarecer, coisa que eu esclareço a todos os nossos clientes, é o seguinte. Primeiro problema. Quando sair a publicação no Diário Oficial, eles não vão publicar direto. Eles vão fazer o que fizeram no final do ano passado. Começaram a chamar um monte de médico para que eles fossem na CESAL para assinar um documento dando ciência de uma redução do salário dele em aproximadamente 20% a 25%. Eles não entenderam qual era aquela redução. Mas por que eu vou assinar essa redução? Porque há 10 anos você pediu aposentadoria especial, doutor. É assim que ela funciona. Então, esses médicos ficaram loucos. E a outra opção que foi dada a eles é, tudo bem, o senhor não assina, mas o senhor vai ter que voltar a trabalhar no Estado para compensar o tempo que faltava para 30 mulheres e 35 homens. Só que ninguém tem mais pique, a maioria já estão trabalhando em outros locais e é lugares. impossível deles voltarem. Né? Então, o que foi que aconteceu? Muitos deles tiveram que voltar às pressas, muitos deles assinaram tendo essa redução e muitos deles pediram assessoria jurídica, procuraram o nosso escritório e nós, dentro daquele processo que já existe, entramos com o pedido para regularizar a situação dele e ele aposentar sem perda financeira nenhuma. Por isso eu estou falando de um problema, tá? E qual é o segundo problema? Olha só que interessante. Esses médicos, eles estão afastados do serviço, mas eles estão pagando o AL Previdência todo mês, que é uma alíquota de 14% em cima do vencimento dele. Então, só para esclarecer, no serviço público, quando eu me aposento, quais são os descontos oficiais que eu tenho? Imposto de renda, a não ser que você tenha aquelas doenças, né? Aqueles sítios que você pode pedir a isenção. E o segundo desconto é aquela previdência própria daquele regime que ele é lotado. Só se ultrapassar o teto do INSS, que a gente falou lá no início, que é 7.786,02. Eu vou dar um exemplo aqui. Um médico que hoje recebe do Estado R$ 7.786, que é o teto do INSS. Só que eu estou falando da CESAL. O médico que recebe esse valor e está em aposentando, ele está pagando o valor de 14% de forma indevida. Ele não era para pagar nenhum valor a mais. Tá, Luciano, e aquele que recebe 10 mil? Ele recolhe 14% em cima de quê? Dos 10 mil. E, na verdade, o aposentado que ganha 10 mil não é para recolher em cima de 10 mil, é para recolher da diferença dos 10 mil com os 7.886, que aí vai ser a nova base de cálculo para aquele que já está aposentado. Perfeito, entendi. Luciano, deixa eu perguntar uma coisa. O médico, ele pode ter no máximo quantos... Vou perguntar a Larice. Isso é que você... Quantos empregos públicos, quantos vínculos públicos o médico pode ter no máximo? Vínculo público ele só pode ter no máximo 2. Seja ele estatutário, que é aquele em que o médico presta o concurso público e está submetido a um estatuto, ele é regido por um estatuto e se submete ao regime próprio de previdência,
quanto ele pode ser seletista, servidor público seletista. Ou seja, mesmo ele prestando concurso público, ele tem a carteira assinada como servidor público, que é o caso de quem trabalha na EBSER hoje. Então, hoje, quem trabalha, por exemplo, na EBSER, você é um servidor público, mas o seu regime de contratação ele é seletista. Ou seja, a sua aposentadoria ela é do INSS. Mas isso é um vínculo público. E se você tiver um outro concurso, já conta como segundo vínculo público. Então, são 2 públicos. Entendi. E o médico, ele pode ter quantas aposentadorias? E aí, ele pode ter, no máximo, 3 aposentadorias. Certo. Já que no público, ele pode ter 2, ele pode ter mais uma do INSS. E pronto, acabou. Pode E ter acabou. 10 vínculos. 3 aposentadorias. Mas quando você diz assim, ele pode ter 10 vínculos, é uma pergunta interessante. Por que eu não posso ter 10 aposentadorias? No final de um dia, ele pode trabalhar passar em 10 hospitais. Mas no final de um dia, ele tem quantos dias de trabalho? Um dia. Você entende? Legal. Legal conversar com quem entende, né? Simples, a matemática é assim. É verdade. E o seguinte, sabe, Camila, só para pegar esse gancho, só para finalizar a resposta da Larissa, assim, como médico, ele só pode ter 3 aposentadorias de serviço público, ele só pode ter 3 vínculos na ativa público. Entendi. Semana que vem, eu vou receber um médico que tem 3 vínculos públicos. E o último é desde 2015. Então, ele tem 2 no estado e uma na UFAL de 2015. Ou seja, ele está irregular perante o serviço público. Então, ele tinha uma no serviço público na CESAL, teve a segunda na CESAL. No momento que ele fez o terceiro federal, em 2015, ele ficou irregular com as 3. Difícil, viu? E o que está acontecendo direto hoje lá no escritório? Direto. Nós estamos sendo surpreendidos com médicos que receberam uma intimaçãozinha do seu serviço público sobre acúmulo de cargos, Sim. sobre incompatibilidade de horário. E essa cartazinha, ela é acompanhada de um PAD, que é um processo Administrativo. administrativo disciplinar. Uhum. E esse PAD geralmente vem pedindo o quê? A exoneração do servidor. Perfeito. Eu tenho uma pergunta com relação a isso. Se o médico ele está respondendo a algum processo administrativo, ele pode se aposentar no serviço público ou não? Se esse processo estiver rolando e seja um processo que o objeto desse processo possa ensejar na exoneração, ele não pode se aposentar. Tem que encerrar primeiro o processo para depois se continuar. esse processo disciplinar ele implica numa advertência ou implica numa suspensão, então não tem impedimento. nenhum afetamento, nenhum impedimento da aposentadoria. Mas se aquilo que ele está respondendo possa implicar numa exoneração, numa demissão, na verdade, né? Porque seria a penalidade da demissão, ele não pode se aposentar até resolver esse processo. Perfeito. Mas aí ele não precisa se preocupar, né? Porque tem uma assessoria, né? Ah, perfeito. Exatamente. Esses dias eu estava conversando até com uma médica. Ela disse, Camila, eu acabei de me formar. O povo está pedindo para eu fazer uma PJ. Eu não tenho nem tempo de sair para fazer uma PJ. E eu fico pensando, minha gente, a quantidade de coisas que vocês falaram aí, de problemas que a gente precisa resolver. Onde arrumar tempo para estudar sobre, porque a gente não entende, né? E ir atrás sozinho, porque também não vai ter tempo. Se não tem tempo nem para fazer uma PJ. Não né? consegue. Então, imagine, graças a Deus, existe vocês para ir até os médicos, né? Ir ali, né, no hospital, na clínica, no consultório e realmente tomar a frente. Porque se a gente fosse depender de nós mesmos, não faz. Estávamos lascados. Gente, encerrando aqui mais um episódio do Dipirone Cast. Abordamos aqui assuntos importantíssimos para a carreira médica, né? A gente discutiu aí sobre a restituição do INSS, a gente revelou aqui como os médicos eles podem recuperar os valores significativos pagos além do teto, né? Que a gente já sabe o valor. Repete aí. R$ 7.786,02. Então, não paguem R$ 7.786,03, tá, gente? Por favor. E agradecemos imensamente a doutora Larissa Guzmão, ao doutor Luciano Sotero por suas valiosas contribuições aqui. Enriqueceu o nosso entendimento e capacitou, com certeza, os nossos ouvintes com informações essenciais. Por favor, deixem suas redes sociais aqui,
o contato lá no Instagram, como é que a gente pode fazer, porque com certeza vai surgir dúvidas aqui, tá? E como é que eles podem entrar em contato pelo direct, pelos comentários, enfim. Qual é o Instagram de vocês? O Instagram E uma tá mensagem lá, o final. @soteroadv, tá disponível. Repete. @soteroadv. Então, nosso Instagram tem conteúdo lá, tem muita informação também bacana e tem os nossos contatos para vocês aí abusarem, né? Pra gente tirar aí todas as Tem o dúvidas. site também, né? Qual Lá é o tem o site? site. Qual É o é? www.soteroadv.com.br. Ah, gente, então perfeito. Entrem lá, comentem, tá? Tem uns vídeos bacanas explicando aí sobre diversos assuntos. E eles estão comprometidos, que eles me disseram aqui no início, a fazerem aí diversos assuntos relacionados que eles sabem da deficiência que todos nós temos. Então, qual é a mensagem final que vocês deixam aqui para nós, profissionais da saúde, médicos que precisamos de vocês? A mensagem que eu particularmente deixo é o seguinte: trabalhar é muito importante e ao longo de todos esses anos, eu sempre me deparei, quando eu estou conversando com os meus clientes, que eles ficam muito tristes quando eles vão se aposentar. Primeiro, porque eles vão deixar os pacientes dele, vão deixar o trabalho dele. E segundo, o que é que eu vou fazer no meu tempo ocioso? É uma coisa que realmente eu fico reflexivo, porque como a vida toda foi na correria de trabalho, plantão, Parar da depressão, né? sabe? E aí eu disse, eu digo para ele sempre o seguinte: olha, você passou a vida toda cuidando de pessoas. O que é que você acha de agora cuidar de você e da sua família? Perfeito. Dos seus filhos, dos seus netos, do seu cachorro, da sua casa de praia, entendeu? Porque a vida não é só trabalho, gente. A vida é trabalhar. Para a câmera e falar nos olhos A vida desses não é só médicos. trabalho. A vida é trabalhar, você realmente pegar o fruto do seu trabalho, aproveitar, curtir a sua família, curtir a sua velhice, né? Você tem também que... Uma coisa que eu aprendo muito com eles é como eles estão lidando, a aprender com a velhice. Porque muitos deles, sem tempo nenhum, quando acordaram, estavam velhos, idosos e aposentados. Então, você tem que fazer um trabalho na cabeça. Muitas vezes eu sou psicólogo. Sério, muitas vezes eu sou Perfeito. psicólogo. Porque eles não... Tipo assim, eu vou parar e meus pacientes. E começam a chorar, não é? Começam a chorar, começam a dizer, eu vou pensar, eu não sei se eu vou parar. Então, assim, é uma coisa que a gente se emociona. Uhum. E a vitória de vocês quando conquistam uma aposentadoria, quando tem uma recuperação, é a nossa vitória também. A gente comemora no escritório, a gente fica muito feliz. Por quê? Porque a gente não tem os médicos como clientes. A gente não tem aquela relação advogado-cliente. Então, a gente tem aquela relação que a gente se envolve mesmo e os nossos clientes viram nossos amigos. É só você ir lá no nosso site e ver lá a avaliação da gente que você vai ver. Perfeito. Eles avaliam não como um advogado, como um serviço, mas como uma pessoa próxima, que é isso que a gente faz. Não, e como eu sou mega curiosa, eu fui avaliar, né? Olhei o site, olhei os comentários e, assim, realmente, eu acho que além de psicólogo, vocês se tornam pais, amigos, irmãos, e filhos, enfim. É uma correlação troca. aí, né? Uma troca de carinho que vale muito a pena e pesquisar sobre isso e se interessar sobre o assunto, porque realmente, né, a gente meio que se sente só, realmente, e tendo um time como vocês, porque é um time, não são só Isso. vocês dois, né? Existe Verdade. todo um time São por trás, 12 né? pessoas. Então é um time real, né? Dá até aí para distribuir o atacante, Exatamente, somos um time de futebol. enfim. Então, a todos vocês, nossos queridos dipironas, obrigada por nos acompanharem mais uma vez. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, compartilhar esse podcast com colegas e amigos e, claro, manter-se sintonizados aqui com a gente. Até o próximo episódio. Até.